Alô, gente, muito boa noite para você que a partir de agora está nos assistindo aí. Alô, comunidade está no ar. E logo de início, nós já queremos pedir para você que está nos assistindo, compartilhar esse programa. Hoje vai ser um assunto realmente muito importante, gente. Nós estamos vivendo num momento assim de transformação do mundo, pandemia, tudo está diferente, é um novo diferente, é um novo mundo. Por conta do Covid-19, tudo agora é visto de uma maneira totalmente diferente. Nós estamos usando um novo filtro para ver o mundo. E as pessoas estão em casa, estão ansiosas, estão com medo de sair à rua. E um detalhe muito importante, gente, que a gente tem observado, é que as pessoas estão engordando. Eu não, porque eu me cuido, eu estou criando uma musculatura aqui. Mas por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, elas estão mais assistindo Netflix, televisão, as crianças já não vão mais à escola, já não brincam, já não fazem ginástica, já não se movimentam como antigamente. Então, tudo isso aí, gente, vai acumulando uma certa gordurinha, não só no corpo, mas também na cabeça das pessoas, porque as pessoas estão com medo de sair à rua, né, com medo de pegar o Covid-19, né? Então, hoje nós vamos trazer uma pessoa especial. Ela vai falar sobre o que comer, o que não comer, que hora comer. Uma nutricionista que vocês vão gostar muito. Sabrina Benfica. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Então já estamos de volta com Alô Comunidade. Você que está vendo o nosso programa agora ao vivo, compartilhe. Nós estamos aqui no Facebook, nós estamos também no YouTube, no Instagram. Compartilhe essa live que vai ser muito importante, todas as informações que vão ser passadas hoje. Eu estou aqui com a Sabrina, já é a segunda vez que eu a entrevisto. Boa noite, Sabrina. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer muito grande tê-la novamente aqui. E eu queria que você, já de início, contasse um pouquinho da tua história, né? Por que você é nutricionista? Então, Sidney, na verdade, a minha intenção quando adolescente era ser educadora física. Praticava um esporte, jogava vôlei, ainda jogo até hoje. Jogou com o Catuípe, né? Joguei com o Catuípe, também joga, hoje a gente joga, né? Jogamos ainda. Legal. Então, a minha ideia era essa, né? Mas isso há 20 anos atrás, né? A questão, assim, até familiar era meio que uma discriminação um pouquinho em relação a essa atividade para mulher, enfim, né? E eu acabei indo até uma nutricionista na época, que é adolescência, acabei ganhando um pouco de peso. E nesse momento eu achei interessante aquilo, né? Não tinha nenhuma ideia. A ideia da nutricionista que muitos têm até hoje, que é só emagrecer. Que a única coisa que a nutricionista faz é tratar pessoas acima do peso, né? E que isso é um mínimo, né, dentro de toda a nutrição. Mas eu achei interessante aquilo naquela época e resolvi, né, buscar a nutrição. E daí foi que eu comecei nessa área e acabei me encantando assim com todas as possibilidades, né, e tudo que a gente pode trabalhar e o conhecimento. E daí faz 20 anos que eu estou nessa estrada. E quem não tem assim muito conhecimento, assim, dizer, puxa, eu estou 10 quilos acima do peso, eu queria emagrecer, mas tem tanta controvérsia, tem tantas informações desencontradas aí, eu não sei por onde começar. Sabrina, me ajuda. Onde eu devo procurar essas informações? O que eu devo fazer? O início de tudo. Olha, a gente vê muita, até eu respondi no Instagram esses tempos, uma moça com essa questão, né, de essa obesidade, né, mental, essas informações aleatórias, porque daí quem está buscando alguma coisa assim e não está buscando um profissional, ele pincela
um pouco de cada coisa, Exato, né? de cada fonte, de cada ideia, de cada teoria, de cada linha de trabalho, e isso faz um nó na mente, né? Então, assim, a primeira coisa é entender onde é que tu quer chegar, né? Qual é o teu objetivo, tá? E alinhar com a linha mesmo de trabalho daquele profissional. Então, assim, tem profissionais que vão trabalhar mais na linha vegana, vegetariana, né? Vai ter aqueles que vão trabalhar mais low carb, que eu não, assim, a gente, claro, tem linha, mas um profissional tem que trabalhar com o cliente, não com uma linha, né? Ele vai ter que dar o melhor para aquele paciente que chega até ti, tá? Mas tu definir isso, porque senão tu pega, não pode comer carboidrato. O low carb lá vai dizer que não pode, que não pode. Tu tem que diminuir, né? Não é zero, é low, né? É baixo, tá? Então, tu vai ter que direcionar, senão tu vai pegar. Low carb não pode, então eu não posso comer carboidrato, mas daqui a pouco eu tenho que comer excesso de gordura aqui, daqui a pouco eu não posso... Quando tu vê, tu não come nada. Exatamente. Né? E daí tu fica naquele terrorismo, porque daí tu não sabe para onde tu vai, daqui a pouco tu restringe tudo, e daí vem a compulsão, vem o estresse, e daqui a pouco tu vai comer o triplo do que tu comia antes, porque tu passou por um processo de muito estresse. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, se tu tens dúvida e queres seguir, né, algo, primeiro, se possível, procurar um profissional. Ou identificar um profissional dentro das redes sociais que tu te alinha. E daí tu escuta ele. Né? Tu busca as orientações desse profissional. Eu queria pegar um gancho que você falou sobre veganismo, né, sobre vegano. A minha filha tem 14 anos e ela agora parou de comer carne por conta própria. Uhum. Entendeu? Não come nem carne, que eu falo, até mesmo frango, peixe, até formiga assada, ela não come. Tudo que é animalzinho, ela tem pena, ela tem dó, né? E ela não come. Agora eu pergunto assim, quem é vegano não tem muita deficiência, vitamina, sei lá, tipo, ou proteína, ou alguma coisa assim. Como é que deve fazer para compensar isso aí? Quem é vegano, por exemplo, o que deve comer? Tá, o vegano não consome nada, então ela não come ovo, Não, lácteos. Ela come ainda, mas ela diz que quer deixar de comer ovo e Tá. leite. Tá, então ela é ovo lácteo vegetariana. Tá. Ainda está nessa. Ainda. O vegano total, ele não usa nada que tenha fonte animal. Nem shampoo, nem nada. Produtos, nada. Não é só o consumo. É toda uma ideologia, é todo, né, em relação aos animais. Tá? Então é muito mais complexo, assim, até suplementos, às vezes já fui usar própolis, né? Não dá, vem da mel, Então tu tem toda essa linha. Primeiro saber qual é a linha, né, que a pessoa está seguindo, e é preciso daí ter muita orientação, porque tu vai precisar ajustar. A gente tem as proteínas vegetais, né? Só que elas têm algumas limitações de aminoácidos, que é a partezinha menor da proteína. Então, a gente precisa fazer combinações adequadas, né? E, se necessário, usar alguns suplementos para poder suprir. Não é que não possa fazer. Tu falou aqui de vegano, vegetariano. A minha filha de 10 anos, agora essa semana, me veio com essa, me mandou no WhatsApp: mãe, virei vegetariana. Eu disse, E agora? Ok. Então, vamos conversar sobre isso. Pegando um gancho, sem saber, muita gente, de repente, em casa, está se defrontando com esse tipo de problema, né? O filho chega, como chegou para você e para mim, não vou comer mais carne. Como é que os pais devem tratar, como é que eles devem encarar, que tipo de conselho que eles vão dar, que tipo de conselho você dá? Eles devem procurar um nutricionista como você para dar um direcionamento? O que eles devem fazer? Porque de repente você fica assim, quando a minha filha me falou, eu quase entrei em choque. Como, filha? Churrasco, o gaúcho adora comer churrasco, você não vai mais participar com a gente? Salsichão que você gostava tanto? Ela disse, não, papai. E aí? A primeira coisa, né, a tendência dos pais é dizer não, né? É negar, né? É fazer, não, tu não vai começar a fazer isso, por quê? Tu vai ficar com anemia, tu vai ficar com... Né? É a primeira fala, mas isso também vem muito do conhecimento que a gente tem, né? Que é isso daí, a carne é ferro, tem que comer, né? A gente vem com essa cultura, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, a primeira coisa, obviamente, é buscar, ok, tu quer... Foi isso que eu falei, claro que para mim é mais fácil, porque eu sou nutricionista, mas falei para minha filha, ok, tu quer escolher isso, só que tu vai ter que entender como funciona. Porque não adianta, tem muitos que viram vegetarianos
E daí começam qual é o foco. Se não come salada, não come legumes, né? Verduras, não come muita fruta, fibras, alimentos com uma qualidade melhor, vai se jogar no quê? Na massa, no carboidrato, no pão, na farinha. Exatamente. E daí sim vai vir provavelmente um sobrepeso, vai vir mais deficiência nutricional, né? Daí vem toda a parte negativa. Então, a primeira coisa, se tu queres virar vegetariano, né? Quer diminuir, ou pelo menos diminuir, é uma boa diminuir fonte de proteína animal. É uma boa, tá? Isso daqui a pouco eu falo por quê. Mas a primeira coisa é entender que tu precisa te alimentar bem. Que tu vai precisar comer fruta, verdura e legumes todos os dias, sementes, grãos, produtos mais integrais, então isso vai ser necessário, que é necessário pra gente também que come carne. Não é diferente para ninguém. Eu digo, mas eu como, ontem eu até comentei na live, mas no inverno eu não como salada. Ok, então tu desliga o teu corpo, tu guarda ele e tu volta a respirar em novembro, quando esquenta, que daí tu vai comer novamente. Não é assim. Nosso corpo precisa das mesmas coisas, tu vai buscar outras alternativas, outras formas de consumir, né? Tu pode fazer mais refogado, fazer sopas, enfim, mas tu não pode deixar de comer legumes e verduras porque ficou frio. Exatamente. Tá? Nem parar de tomar água porque esfriou. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, um telespectador está dizendo o seguinte: eu muitas vezes tenho o intestino preso, me disseram que eu tenho que comer mais fibras. Esse conselho é sensato? Isso, assim. Quando a gente pensa em intestino, né, a microbiota, o intestino ele vai ter bactérias boas e ruins, vamos dizer assim. A gente precisa ter mais bactérias boas, tá? Que elas produzem vitaminas, que elas vão produzir ácidos graxos, vão produzir substâncias que fazem esse intestino ter um equilíbrio e funcionar de forma adequada, absorver bem os nutrientes que a gente está consumindo e ter um fluxo bom para eliminar aquilo que não precisa para o nosso organismo, né? Mandar embora aquilo que não precisa. Agora, se a gente tem uma alimentação rica em refinados, em industrializados, em processados, né? Produtos de pacotinho, quanto mais processado, pior. Faz barulhinho, estraga, né? Com a tarja, né? Preta lá. Então, quanto mais processado e mais industrializado, menos vivo é esse alimento, ou produto alimentício. Muitos nem a gente considera um alimento, né? Porque é tão criado, né, quimicamente, que não dá nem para dizer que é um alimento. Então isso vai alimentando mais as bactérias ruins do nosso intestino, tá? E isso vai fazendo com que esse ambiente todo ele entre em desequilíbrio, né? A gente chama de disbiose, tá? É um desequilíbrio intestinal. Então, o que melhora? Realmente, o que alimenta as bactérias boas é comida de verdade. Fibra, fruta, verdura, legumes, né? Os alimentos mais íntegros. Então, tu comer o milho verde ao invés de tu comer a farinha de milho. E o milho que vem naquela latinha? Então, daí ele vai ter os aditivos, né? Ele vai ter os conservantes, ele vai ter aqueles produtos para conservar aquele produto. Então, melhor sempre pensar. Se a gente vai pegar a linha, o milho verde, ao invés de um produto processado, uma farinha, né, a polenta. O aipim ao invés da farinha de mandioca ou de qualquer outra, entendeu? Não é que não possa comer, mas a linha ali a gente prefere sempre o que está mais próximo de como veio da natureza, tá? E daí para o intestino não é só fibra, a gente precisa de água, né? Isso, eu já ia perguntar isso aí. A gente precisa de uma hidratação adequada, né? A escolha de alimentos adequados, uma hidratação adequada. E se mesmo assim o intestino não funciona, daí a gente passa por uma outra parte. Eu me alimento super bem, me hidrato bem e o intestino ainda assim trava, né? E não é só a constipação, o trancar, tá? Um intestino bom, ele precisa ter uma regularidade e não é ir 3, 4 vezes ao banheiro todo dia. Eu escuto muito, principalmente dos homens, né? Eu como e vou ao banheiro. E acha que tá abalando. Não é isso também. Né? Porque se tu tem um fluxo intestinal muito rápido, tu não dá tempo de absorver os nutrientes. Tu não pode nem ser muito rápido e nem ficar trancado aquilo dali 3, 4 dias. Os dois são ruins, né? Então tu precisa ter um fluxo regular, que tu não tenha cólica, que tu não tenha desconforto, que tu não tenha fezes ressecadas, nem muito moles, né? Então tu tem todo um contexto, a coloração não pode ser muito amarelada, nem muito escura, é marrom. Então isso aí a gente faz, eu no consultório eu uso uma escala chamada escala de Bristol,
que até vocês podem olhar a escala do cocô mesmo, né? Tem 7 as tipos, cores tem, ali, não, né? tem os formatos, tá? Então, são formatos, Tem os formatos. Então, 3 e 4 está dentro do normal. Para cima é mais ressecado, para baixo é mais amolecido. Então, eu faço essa avaliação também no consultório. Porque é para a gente poder entender um pouquinho como é que está o teu sistema digestivo, né? E daí, se tu tem esse desequilíbrio, mesmo com uma alimentação adequada, provavelmente tu deve ter algum alimento mais alergênico para ti, um alimento que não te traga benefício e que está causando esse desequilíbrio. Deixa eu te perguntar, a gente sabe que as pessoas hoje, elas vivem um constante estresse, né? O corre-corre do dia a dia, pessoas azafamadas, correndo daqui para lá, de lá para cá, e elas muitas vezes não têm tempo de almoçar tranquilamente, de ensalivar bem o alimento, de mastigar, né? Então elas vão, às vezes de pé numa lancheria, vão lá e comem de qualquer jeito um hambúrguer, né? Um x-salada, sei lá o quê, e não mastigam, já engole quase que inteiro, rapidamente, porque já tem que voltar para o local de trabalho. Isso aí também pode prejudicar e pode prender o intestino? Sim, na verdade isso prejudica a saúde no todo, né? Porque primeiro no momento que tu come com pressa ou estressado, né? Tu já muda totalmente a configuração de liberação de enzimas digestivas. Interessante. Tá? Tu já afeta o sistema nervoso, ele afeta toda a liberação de enzimas que vão digerir esse alimento, da digestão, a motilidade. Então ele já afeta totalmente isso, né? Senão, provavelmente já ouviu falar, né? Que comi estressado, às vezes depois não desceu a comida, né? Porque tu afeta a digestão. Tensiona? Né? É a liberação de substâncias, né? Tu muda totalmente o perfil daquilo dali, tá? Por descarga de hormônios, de substâncias, então tu vai mudar totalmente esse processo. Então, porque a gente não tem como evitar essa pressa, essa transformação rápida, a informação chegando toda hora, todo momento. A gente tem como evitar tudo, é só a gente trabalhar isso, tá? Ontem até as falas, né? O próprio Catuípe, né? Fala sobre isso. Então, a responsabilidade é nossa. Né? É autorresponsabilidade. A gente age conforme nós decidimos agir. Ninguém faz nada pra gente. A gente que escolhe como reagir àquela situação. Ou àquela pessoa, ou o que for. Tá? Então, é preciso entender que assim, ó, eu vejo muito assim, eu não tenho tempo para comer. Tá? Mas às vezes a pessoa tem 30 minutos, a pessoa tem 1 hora de intervalo, que daí já é bastante, mas às vezes tem 30 minutos, tá? Tu não tem que comer tudo que tu pode. Muitas vezes ela quer comer em 5 para sair correndo e fazer outras coisas. Então, qual é o olhar dela? Não tem problema se eu comer rápido. Eu não vou perder meu tempo comendo, e não é esse o olhar. Porque tu precisa comer com calma. Isso é o cuidado com o teu corpo. Sim, claro. Até para ter mais energia, mais força, mais disposição. Para te poder, né? E que escolha eu vou fazer desse alimento, né? Da mesma forma que eu posso parar para comer um hambúrguer, eu posso parar para comer um prato de comida com uma qualidade melhor. É verdade. O tempo vai ser quase o mesmo. Então, a escolha é importante, a escolha do alimento que vai comer. Óbvio, mas tudo parte da consciência que tu tens sobre a importância de cuidar do teu corpo. Você acha que a pessoa tem que ter consciência quando está mastigando, ela saber assim, eu estou comendo, eu estou mastigando, porque as pessoas sentam à mesa e ficam falando sobre coisas, né, política, religião, não sei o que mais, e mastigam de maneira totalmente automática. Você acha que a pessoa deveria, de repente, eu sei que é um exagero até, a pessoa fechar os olhos e ter consciência de cada mastigada, esse seria o ideal ou não? Não, é que assim, ó, tu pode ter a hora da refeição também é um momento de prazer e muitas vezes que a família, né, que a gente deveria estimular esse encontro, enfim, esse ambiente, e que tu pode conversar, não é que tu não vai conversar, né, mas tu tem que ter consciência do que tu está comendo, consumindo. Se a pessoa, ela já tem um quadro de muita ansiedade, que ela come muito rápido e ela acaba comendo o dobro do que ela deveria comer, porque ela não tem a percepção de saciedade, né? Então tu precisa mastigar para começar a mandar sinal pro teu cérebro dizendo que está vindo comida. Esse processo de mastigação, ele dá o estímulo. Então, por isso que tem aquelas teorias que tu precisa mastigar 30, 40 vezes, Exagero, né? Não é um exagero, porque o exagero é a gente pensar que precisa ficar contando, né? Porque não tem necessidade. Agora, se tu cuidar que esse alimento ele não poderia descer inteiro,
Sim. E isso já é uma questão que costuma acontecer. Porque a única fase que você tem, assim, domínio não pode estar aqui, depois que está salivando, enfim, depois que desceu aqui... Não, depois que entrou pro sistema digestivo, tu não tem mais controle. Né? Então, tu precisa fazer o controle das escolhas, então, do que tu visualiza e que tu vai escolher aquele alimento, né? Tu saber que tu precisa de um ambiente calmo, tranquilo para fazer o consumo dele, né? Então, tem uma técnica que chama um mindful eating, né? Que é o comer com atenção plena, tá? Que tu pode trabalhar isso para melhorar esse processo, né? Que é respirar mais calmamente, fazer escolha, visualizar o teu prato. Ele tem várias linhas, eu não trabalho especificamente com isso, mas ele vai fazer uma visualização do que tu vai consumir, até mesmo assim sentir o cheiro, sentir o paladar, sentir a textura do alimento, tu mastigar com calma, colocando como se fosse o foco do olho na boca, né? Para te sentir, visualizar e ter aquela experiência da mastigação, do foco total no momento da alimentação. Porque tem estudos que falam também que quanto mais tu consome andando, né, caminhando, em pé, tu come mais. Tu não tem percepção, porque tu não tem a ideia de que tu parou, que tu sentou e que tu comeu. Tu tira isso do foco, esse processamento, né, da refeição, ele não acontece. Tem sentido isso aí. Eu estou recebendo aqui o Antônio da Silva, está dizendo o seguinte, intervalo? Então vou deixar a pergunta do Antônio da Silva, uma colocação aqui depois do espaço comercial, mas enquanto isso, compartilhe, gente, informações importantíssimas estão sendo ditas e informadas aqui nesse programa. É interessante que você compartilhe esse programa que está sendo ao vivo, tá bom? Nós vamos a um rápido comercial e em seguida nós voltamos para continuar esse papo maravilhoso com a Sabrina, tá bom? Já voltamos. Então, nós já retornamos aqui. Eu estava falando sobre uma pergunta do Antônio da Silva. Não é uma pergunta, ele está fazendo uma colocação aqui, né? Olha só, está escrevendo aqui. Ele diz o seguinte, que na casa dele, na hora da refeição, o pai grita, a mãe grita, xinga, chama a criança, entendeu? Olha programa de televisão, sabe? Programa de notícia, crime, enfim. Nesse clima é que eles fazem as refeições. Daí fica complicado, né? Para tudo. É um momento de tranquilidade, então, como a gente falei anteriormente... Isso pode complicar? Precisa ter um momento tranquilo para digerir, né, bem esse alimento. É todo o estresse do momento, então, principalmente quando tu tem criança também, né, a própria aceitação, às vezes, de alguns alimentos, né, isso pode criar um trauma, vamos dizer assim, com alguns alimentos, porque a criança, a gente associa as questões às emoções. Sim, né? O impacto emocional, ele é importante para criar alguns divisores assim na nossa vida. Né? Então, a própria alimentação é um. Então, aquela coisa desde criança, né, que a gente fala, de valorizar demais quando a criança não quer comer, né, de ficar insistindo, de ficar fazendo... A criança, ela tem perfeito entendimento de que aquele momento é um momento de estresse, né? E se ela conseguir conduzir para não consumir aqueles alimentos e ganhar o que ela quer, daí acabou. Daí a criança está mandando na casa, ela come o que ela quiser e ela pode ter esses traumas também de não comer por causa de todo esse estresse. Ela pode associar essa situação? Pode associar, porque é uma situação desconfortável. Né? Tu está começando, vamos supor que até os 7, 8 anos a criança ela desenvolve toda a função de crenças, assim, né? De crenças tanto fortalecedoras quanto limitantes. Tá? Então, o que são crenças? Né? É o que a gente acredita, coloca como verdade absoluta. Tá?
Então, tu pode crescer ouvindo que quem é rico, né, é sem caráter, vamos dizer. Ou não vai pro reino dos céus. Né? Ou quem tem muito dinheiro só pode estar roubando. Ou quem é, vamos dizer assim, quem é muito magro é doente. Né? Aí ela São compensa. falas que muitas vezes a gente escuta, né? Escutava de avós, de pais, enfim. E a criança, ela vai dar o significado que ela quer aquilo. Ela vai entender do jeito dela. Ela não tem a percepção que não é todo mundo assim. Sim. Ela não tem uma complexidade de elaboração, né? Então, ela vai ter aquilo como cristalizado, reforçado na memória dela que aquilo é daquele jeito, né? Então, uma alimentação tumultuada, um momento tumultuado, e de repente, naquele dia, a mãe, o pai, a avó, a família, o cuidador, veio trazer uma oferta de um alimento diferente, saudável para essa criança. E ela veio com toda aquela dinâmica para que a criança consumisse, e daqui a pouco deu um estresse. Muito provavelmente essa criança não vai comer esse alimento. Né? Dali em diante. Ela vai ter uma quebra, porque ela vai lembrar daquele momento de emoção. Mesmo que seja inconsciente. Ruim. Ele é inconsciente. Os traumas estão no inconsciente. Fica rodando em segundo plano, vamos dizer assim. Eles estão no inconsciente, que é 95% do nosso cérebro. Né? Então, todos os traumas, as crenças, né, ela projeta. Eles estão guardados nesse inconsciente. Sim. Então, a gente não consegue. Um exemplo que eu dou sempre, assim, que é algo mais pesado, até mais para ter bem um entendimento, uma mulher, vamos supor que ela tenha sido abusada na infância, na adolescência, independente do grau que foi, mas ela teve uma situação dessa. E ela era magra, tá? Independente, né, ela era magra, e ela engordou na fase adulta, e ela quer emagrecer. Ela tem vontade de emagrecer, porque ela entende que aquilo não é legal, ela quer se sentir melhor, tá? Ou até por saúde, por que seja o objetivo, mas ela não consegue. Ela começa a emagrecer e ela se sabota. Ela começa e ela se sabota. Porque lá no inconsciente dela, se ela emagrecer, ela vai chamar atenção e ela vai ser abusada. Pode ser abusada novamente. Ela não quer repetir isso aí? Ela não quer repetir o padrão. Então, é esse o significado que ela deu. Hein? Entendeu? Então, é o significado que cada um dá. Essa é a questão. Então, não é o que acontece que tem importância, sim, como a pessoa reage. É o significado, é o molde. A ótica, o filtro que ela usa. Então, assim, a gente pode pensar que o quê? Que os acontecimentos, muita gente vive se martirizando por algo que aconteceu em algum momento da vida. Exatamente. Né? Só que tu não tens a percepção que o que aconteceu naquele momento foi com o conhecimento que tu tinha naquele momento. Com os recursos que tu tinha naquele momento. Tu ou a outra pessoa. Certo. Né? Talvez a pessoa não tivesse o conhecimento que ela fazendo aquilo iria te afetar desse jeito, ou que tu fez, né, pudesse ter prejudicado alguém, porque foi o que tinha condição naquele momento. Exatamente. Né? Então, hoje eu tenho outro conhecimento. Eu não tenho mesmo o meu conhecimento de hoje, com 42 anos, é diferente de quando eu tinha 15, 20, né? Ou que eu tinha 30. Então, mudou isso. E eu preciso ter esse entendimento que eu não iria agir igual com a minha cabeça de 42. Só que ela ficou fixada Fixou naquilo dali. No acontecimento, naquela idade. Fixou naquilo dali. Daí vem culpa, vem frustração. Mas por que eu estou falando isso se eu estou aqui para falar de nutrição? Porque todo esse embasamento, ele norteia a vida toda da pessoa. Com crenças de não capacidade, de não merecimento, né? Ela se sente que ela não tem condições de fazer, ou ela cresce com essa sensação, né? E isso norteia as escolhas dela, para tudo. Tanto para alimentação, para a autoimagem, para o autocuidado, para a questão de autoconfiança, né? Autoestima. E isso, se tu não tem um amor próprio, se tu não tem uma autoestima, se tu não tem um autocuidado, tu não vai cuidar do teu corpo. Verdade, não tem motivo. Tu não vai fazer escolhas, tu não te ama. Né? Tu te acha um lixo, tu te acha que tu não merece, que tu não é merecedora, né? Então, tudo isso leva à própria questão de escolhas, e daí tu acha na comida um consolo para aquela situação que é desconfortável, mas que tu não sabe exatamente como chegar nela. Exatamente. Então, tudo está ligado ao nosso passado, isso é construído tudo tá minuto a minuto, né? As predileções. Desde a gestação, né?
pelo alimento, de repente tem uma causa, tem um motivo. Por que eu gosto de banana? Inclusive, aconteceu, um amigo meu lá da TV Gramado, ele esteve passando uns dias com a família dele em casa, e tem uma menininha que adora comer banana. Ela come 4, 5 bananas, e a gente pergunta para ela, você tem um presente para me dar? E ela vai lá e busca uma banana. Eu fiquei pensando, por que será? Tem algum componente psicológico, psíquico aí? Por que ela se interessa tanto e gosta tanto de banana e oferece banana? O que será que aconteceu? Foi marcante. Aquilo para ela é algo muito bom, né? Então, se ela gosta tanto, ela quer dar algo que ela gosta tanto para outra pessoa. Exatamente. Né? Mas o paladar é muito individual, né? Ele tem toda essa formação, desde a gestação, dos alimentos que a mãe come, né? A introdução alimentar é muito importante, então a criança tem que sim ter contato com todos os alimentos, tem que ter essa... Ah, mas ela comeu isso e não gostou. Tá, dá de novo. 10, 12 vezes, não é um momento de apresentação. Às vezes a gente come uma coisa que não gosta no primeiro momento e daqui a pouco come de novo e gosta. É verdade. E a criança que nunca comeu aquilo, ela vai fazer. Qual é a cara da criança que começa a primeira vez que tu dá uma fruta para ela? Ela se torce toda. Só chocolate. Ela se torce toda. Não, para mesmo até o chocolate. Ela vai fazer uma cara feia. Porque ela não conhece aquele sabor. Ela não conhece aquele paladar. Ela está acostumada com leite. Né? Então, até ela entender aquilo, tá? Ela vai passar por toda uma adaptação. Tá? Então, a gente precisa fazer essa oferta. E essa história, mas ela gostou do chocolate, ela gosta de chocolate. Ela vai gostar do que tu der. Agora, quem é que tem responsabilidade do que ofertar para uma criança? Os pais, né? Quem cuida? Né? Então, não adianta depois. O que costuma acontecer o primeiro ano não pode nada. Né? Na maioria das vezes. Às vezes não é assim também, né? Já tem refrigerante na mamadeira, mas enfim. Né? Meu Deus no primeiro ano. Mas o primeiro ano, teoricamente, é blindado. Começou a comer a comidinha mais do adulto, liberou geral. Né? Só que não é dessa forma. Né? Porque a criança ela vai comendo, ou faz a comidinha para ela, pai e mãe estão comendo, tomando refri, comendo X, comendo pizza, e a criança tem que comer a comida. Daqui a pouco, ela vai entender que ela quer aquilo lá também. Ela não quer mais a comida dela. Por que meu pai e minha mãe podem todo dia tomar refrigerante, comer doce, comer pão, e eu tenho que comer a comida, arroz, feijão, carne, salada, legumes? Exatamente. Que demora mais para mastigar, que o paladar para mim é melhor do doce, da gordura, da fritura, e daí ela começa a não querer mais comer. E tem razão, porque a gente não faz, a gente não ensina por fala, a gente ensina por exemplo. Não, e a gente às vezes manda o filho comer uma coisa que nós não comemos. Que nós não comemos, diz que ele tem que emagrecer, mas e qual é o estímulo Exatamente. que tem? Né? Como é que foi criado toda a vida? Né? E daí coloca a culpa na criança de ela estar com problema de saúde ou acima do peso, sendo que a culpa não é da criança. Né? Porque ontem a gente falou de uma situação também que é muito comum se perguntar, né? Mas isso é genética. A minha mãe é acima do peso, o meu pai é acima do peso. Não é genética, é hábito. Hábito. Tá? 20% é genética, 80% é hábito. Então não dá para botar desculpa na genética. Até tem uma historinha, eu me lembro, talvez você conheça a história. A filha olhando a mãe trabalhando na cozinha, cortando carne ali para botar na forma, né? Aí a filha perguntou assim: mamãe, por que a senhora corta as pontas? Ela corta aqui e corta aqui, dessa carne. Aí a mãe fala: filha, eu não sei, é que a minha mãe me ensinou. Aí ela foi lá na avó, né? Perguntou: vovó, por que a senhora ensinou a minha mãe, a sua filha, a cortar as pontas das carnes ao colocar na forma para levar o fogo no forno? Ela disse: eu não sei, porque a minha mãe me ensinou assim. Aí ela foi lá e subiu a montanha e foi conversar com a bisavó e perguntou: bisavó, por que essa... assim, minha filha, é que a minha forma é pequena. A forma é pequena, então é um condicionamento que vai passando de geração por geração, né? Por isso que a importância de a gente entender o porquê que a gente está fazendo as coisas.
né? E ninguém, eu digo sempre isso, ninguém faz nada totalmente se não tiver o pleno entendimento do porquê que está fazendo. Né? Então não adianta tu pegar uma dieta, uma alimentação, uma orientação, sem saber o porquê que tu vai fazer aquilo dali. Você faz esse estudo quando um cliente te procura, por exemplo, lá no teu consultório. Então, eu entendi que você é uma nutricionista diferenciada, né? Porque a maioria das nutricionistas, penso eu, elas só se concentram no que deve comer, na alimentação, essa coisa toda. E você já tem todo um tratamento, você faz um estudo psicológico da pessoa para ver os hábitos arraigados lá no inconsciente dela. Você estuda, de repente, os hábitos familiares, também você faz esse estudo? Não, a gente, assim, claro, a parte, né, mais psicológica em si mesmo, quando a gente percebe essa necessidade, ela vai ser encaminhada para terapia, vai para psicóloga, né? Mas, assim, os nutricionistas a gente tem também, né, a parte de psicologia da nutrição durante a faculdade, mas é pouco, então a gente precisa depois entrar mais a fundo, né, e entender um pouquinho do comportamento alimentar, né? Porque se tu não entender todo esse processo, de onde vem algumas... Tem situações que são tranquilas, né? A pessoa vai ali, ela coloca os objetivos, é mais tranquilo tu lidar, tu passa as orientações e flui bem. Outras que travam mais, que daí tu precisa ter um pouquinho mais desse entendimento. Eu não faço, na verdade, no consultório, a sessão de coach junto, ou alguma coisa um pouco mais... Porque a gente nem pode misturar os dois processos na mesma, né? Por causa de questões de éticas, de conselho. Mas, e não dá tempo, né? Porque já um atendimento nutricional já vai, às vezes, uma hora e pouco, e um processo de coach também ele é direcionado. Claro, né? Mas, claro que a gente pega situações, né, para tentar buscar o que pode estar limitando essa pessoa a sair daquele quadro, né, e avançar, né, e crenças, enfim, todo é um processo bem mais complicadinho, assim, que a gente precisa ter um olhar um pouco mais direcionado. Então, assim, por exemplo, se eu estou acima do peso, por exemplo, eu não estou, né? Eu estou normal. O verdinho que tem que fazer uma dieta mais profunda, que ele está meio gordinho, né? Mas eu estou normal. Assim, o que em primeiro lugar, o que eu deveria fazer? Se eu fosse te consultar, doutora Sabrina, eu estou aqui, olha o estado que eu estou, eu quero emagrecer. O que você diria para mim? Tá. Primeira coisa que eu sempre falo, o que tu faz do básico hoje? Né? As pessoas querem muitas vezes chegar num consultório ou escutar da gente algo mirabolante, mágico, que é o negócio em 5 dias, 7 dias tu vai estar, né, com barriga negativa quase, tá? E só que às vezes ela quer usar o suplemento tal, ela quer entrar no 500 coisas que tu compra, que prometem, mas tu vai olhar o dia a dia, essa pessoa não toma água, essa pessoa não come salada, essa pessoa dorme tarde, dorme mal, o intestino não funciona. Então, assim, se a gente não começar pelo básico, como é que tu vai construir um prédio? Tu não precisa fazer um alicerce bem, né? Tu não precisa ter uma estrutura montada para suportar todo aquele resto, né? Então, como é que tu quer fazer uma mudança na tua saúde, na tua vida, no teu corpo, se tu não tiver uma estrutura, uma base fundamentada? Tu vai fazer 2 semanas. Ou tu vai fazer aquele períodozinho ali, chegou no teu objetivo, acabou, largou tudo, depois tu volta de novo, tu não sabe como vir, tu fica nesse ciclo. Fica pior ainda, né? Tá? E a questão do imediatismo, ele cai muito nisso. Né? É o 880, eu quero emagrecer o que eu ganhei em 20 anos, eu quero emagrecer em 15 dias. Daí vem o corte, a restrição, vem o estresse, vem a compulsão, né? Vem a irritabilidade, e tu acaba perdendo, às vezes, essa perda de peso muito rápida, tu perde muito músculo. Tá? E músculo é o motor do nosso corpo. É o que gasta energia. Então, tu acha que se tu subir numa balança hoje e começar a fazer loucura de restringir, principalmente carboidrato, restringir tudo demais, e daqui 10, 15 dias você vem dizer, reduzi 10 quilos. Assim, ó, matematicamente, não existe.
Não existe em Mas função perdeu água, de né? gordura. Porque para te reduzir 1 quilo de gordura, tu precisa diminuir 7.700 calorias. Meu Deus. Se a gente consome 2.000, 3.000 calorias por dia, tá? Tu vai ter que reduzir 1.100 por dia para em uma semana tu reduzir 1 quilo de gordura. É possível? É, se tu come bastante. Agora, quando a gente restringe, não come quase nada, e daí chega no consultório e diz, eu não como quase nada, eu engordo. E pode ser. Por causa disso, teu corpo entra num estado de retranca. Ele precisa sobreviver. Se tu não dá nada para ele, ele não vai gastar nada. Entendeu? Deixa eu te perguntar outra coisa. Tem gente que adora, por exemplo, eu conheço familiares meus que adoram cear, né? De tudo um pouco, né? Sabe, principalmente os italianos gostam de comer bem, né? Carne de porco. E à noite, a pergunta é, à noite, pode-se jantar abundantemente, vamos dizer assim, ou deve-se comer uma coisa mais leve, uma torrada, uma frutinha, alguma coisa? O que é mais aconselhável? Eu oriento sempre, coma comida. Comida. Agora, tiro abundantemente. Vamos cortar essa parte do abundantemente. Tá. Por quê? Né? O nosso organismo, ele tem um reloginho, né? Ele tem vários reloginhos, mas ele tem um relógio central, vamos dizer assim, né? Que a gente chama do relógio biológico, né? O ritmo circadiano, tá? Então, o nosso corpo, ele funciona conforme a luz do sol, não tem a função que tu começa a comer quando, né, vem a luz e tu para depois que o sol se põe, né? Então, tu tem toda essa, por causa desses hormônios, por causa das substâncias liberadas. Então, quando a luz chega, ela dá sinal para a nossa retina dizendo, é dia. Então, a gente libera alguns hormônios, como cortisol e etc., para te acordar e ali tu vai começar a se alimentar, porque tu tem um dia todo pela frente. Então, no horário do almoço, tu libera mais hormônios que tu consegue digerir melhor gorduras, carboidratos, as proteínas. Tu precisa aquela história do café da manhã de rainha, né? É isso daí. E saltar o café da manhã ou tomar café da manhã? Depende de estratégia. Assim, estudos em relação ao emagrecimento, muitos reforçam a importância de um café da manhã. O americano adora, né? Tá? Reforçam a importância. Agora depende do que tu vai comer, né? Mas reforçam. Então tem um estudo que eles fizeram com o almoço, vamos supor, 500 calorias, os dois grupos diferenciados. Café da manhã, um consumia 700 calorias e o outro consumia 200. E à noite invertia. O que tomou café da manhã rico, 700 calorias, de noite comia 200. E o outro que de manhã era 200, de noite comeu 700. Quem emagreceu mais, teve melhor controle alimentar, etc., foi o que tomou café da manhã de 700 calorias. Tá? Por quê? Por causa desse ritmo. De tu ter um café da manhã melhor, que sustente melhor, né? E ele vai, com os nutrientes adequados, ele vai produzir neurotransmissores e hormônios para ao longo do dia, no final do dia, tu não ter tanta compulsão para comer, né? Principalmente carboidrato, né? Farinhas, açúcar, pão, né? Principalmente as mulheres. No final do dia, a gente começa a diminuir. Ao longo do dia, a gente produz serotonina, que é o neurotransmissor que relaxa, tá? Que dá a sensação de bem-estar e que precisa do carboidrato também para ser liberado, né? Final do dia cai. Quando começa a escurecer, que nem agora, tá começando, né? De noite, tá escurecendo, começou a ficar mais escurinho, essa serotonina vai ser transformada em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, tudo é orquestrado direitinho, conforme os horários que tu deveria, né, fazer as tuas atividades. E daí, nesse momento, eu não preciso de tanta energia, porque eu estou indo dormir. Meu corpo vai repousar. Eu não preciso de energia, porque eu não vou fazer atividade. Então, eu não posso comer mais do que eu comeria no almoço. Entende? Então, certo. Assim, mas eu vou comer pão. Eu prefiro comer comida. Né? Come fruta, legumes, uma verdura, uma salada, um ovo. Não come carne vermelha, que é mais pesada para digerir. E mais cedo. O ideal seria jantar no máximo até as 8 horas da noite. Está chegando mais uma pergunta. Não, uma colocação. Tá, entendi. Pedro Antônio, entendi. Sim. Ele diz o seguinte, que uma parente, ele não fala o nome da pessoa aqui também, tá? Uma parente dele fez lipoaspiração
fez lipoaspiração, ficou esbelta, diz que ficou um avião. Aí passou um mês, passou 2, passaram 3 meses, 4 meses, ela engordou tudo de novo. Ele disse, como isso é possível? Se ela tirou toda a gordura e agora voltou o que era, talvez um pouco mais. Tá, então, assim, ó, o nosso corpo, ele tem memória. Tá? Ele tem memória, ele tem esses hormônios que são liberados e ele vai fazer de tudo para voltar ao que ele tinha. Então, vamos supor ali a lipoaspiração. Tipo um termostato? Ele faz controle. Geralmente, ele quer controlar o máximo do peso que tu tens, tá? O máximo que tu ficou de peso foi 90 quilos, né? Ele quer tentar ficar sempre naquele valor de peso, tá? Então, se tu tem uma gordura abdominal, tá? Tu vai retirar, tu vai retirar aquelas células de gordura ali, mas o teu corpo ainda tem uma programação, tá? Tu tirou, geralmente o que as pessoas que fazem lipo então o negócio está aqui também, né? Não é programação celular mesmo também, tá? Então, tu tirou a gordura daqui, geralmente as mulheres falam assim, ó, engordei e aumentei, veio gordura em um lugar que ela nunca teve. Exatamente. Então, tu mudou o lugar para direcionar. E a gente tem que entender o seguinte, lipo não é julgamento, pode fazer o que quiser, o que se achar interessante para si. Se para ti faz sentido fazer lipo, cirurgia plástica, fazer bariátrica, faça, tá? Se faz sentido para ti, faça, não é julgamento. Mas é preciso entender que tem que haver uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Tem que haver. Não é a cirurgia bariátrica, eu digo no caso da bariátrica, ela é um atalho para que te facilite, te motive para reduzir peso mais rápido. Só que é através de uma mudança de toda a tua fisiologia, da tua anatomia, tu muda estômago, absorção, tu faz toda uma mudança que geralmente não tem volta, tá? Tu vai comprometer a absorção de nutrientes, tu vai comprometer muitas coisas. Para quê? Para que depois da cirurgia tu faça tudo o que tu não fazia antes. Muitas vezes, comer verdura, comer legumes, comer bem. E se a pessoa não estiver preparada psicologicamente para isso, ela vai achar que é só fazer a cirurgia que está tudo resolvido, ela vai poder comer leite condensado de canudinho. Então, ela tem que fazer uma ressignificação, ela tem que mudar os conceitos. Isso é importante para qualquer processo. E talvez, em muitos casos, se fizesse essa ressignificação, né, antes, emagreceria sem precisar da cirurgia. Ah, muito interessante. Entendeu? Então, isso tem que estar bem claro. E a lipo é a mesma coisa. Claro que a gente sabe que se tu fizer muito exercício, muita atividade física, fazer exercício direcionado, fizer uma alimentação adequada, tu pode melhorar muito o teu corpo, a estética do teu corpo. Mas isso dá mais trabalho. Exatamente. Né? Ninguém quer, né? Então, tudo depende de qual é o teu foco. Né? E o jejum? Você acha que agora está muito em moda, inclusive muitos médicos têm falado sobre jejum intermitente, o Dr. Seabra também, que é um grande defensor ferronho desse método. Aí eu pergunto para você, dá para a gente ter um resultado positivo com o jejum intermitente ou um jejum mais prolongado? Porque assim, ó, o emagrecimento, a base do emagrecimento, né, se o foco for esse, ele está em redução de aporte calórico. Tá? Então, ele tem vários estudos que tu coloca com mais carboidrato, menos carboidrato, mais proteína, menos proteína, enfim. Se a redução de calorias no final ela existe, geralmente vai ter uma redução de peso. Então, tu pode fazer o jejum com o foco em reduzir peso, que daí tu vai consumir menos, não é só fazer o jejum, tá? E tu pode fazer o jejum com outros objetivos, né? Com melhora de otimização celular, de processos. Daí é função religiosa, espiritual, daí depende do teu foco, tá? Qual é o teu objetivo. Mas tu pode sim utilizar o jejum como uma estratégia para emagrecimento. Mas tem que saber o que fazer. Não é pegar e jantar pão, presunto e queijo, né? Ou comer um lanche
e querer fazer jejum de 18, 20 horas ou de 16, porque não é uma alimentação adequada para te sustentar nesse período todo sem consumir nada. Então, tu tem que ter uma refeição de qualidade para poder entrar no jejum. Sabrina, e sair dele também. Sabrina, nós estamos vivendo agora uma situação jamais... uma pessoa, aquela que adivinha o futuro, jamais imaginaria o que nós estamos vivendo agora com esse Covid-19 aí que se espalhou rapidamente pelo mundo todo, embora a gente saiba que muitas coisas são falsas, são falseadas, falsificadas, né? Porque tem interesses grandes, interesses de laboratórios, e política, enfim, eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas isso aí causa um estresse muito grande nas pessoas, né? As crianças estão impossibilitadas de irem às aulas, ficam em casa o tempo todo, há aquele estresse também, o marido com a mulher, porque daí está todo mundo em casa mesmo, e quanto mais tempo permanece juntos, a gente sabe que existe esse tipo de coisa. Está todo mundo ali cercado, e daí os ânimos muitas vezes se exasperam, não é verdade? E comem, acabam comendo mais, não é verdade? Então, assim, o que você vê assim, como solução para amenizar pelo menos isso, esse estado de ansiedade, de terror, de medo? A televisão, tem uma Globo Lixo aí, televisão, nós podemos falar aqui, porque não é uma televisão aberta, podemos falar, que fica colocando na cabeça, instalando dentro das pessoas o terror, aterrorizando realmente. Não é tudo isso aí, isso é a minha opinião, não é tudo isso aí. Existe o perigo, tem que se manter sempre com distanciamento, como nós estamos fazendo aqui, tem que usar máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos principalmente, né? Mas há um terror estampado aí, né? E aí eu pergunto para você, o que fazer? O que a gente pode fazer para atenuar isso aí? Então, os cuidados, né, que nem tu falou, isso sempre existiu, né? Sempre deveria ter existido. A questão de cuidados de higiene, etc., né, sempre foi. Como Sim. Da alimentação, né? Que também ajuda a prevenir a função do Covid, a piora, né, do quadro. Então, assim, o que eu vou falar resumidamente aqui para gente entender, tá? Que primeiro as pessoas têm que trabalhar a mente. Elas têm que sair dessa atmosfera de estresse, de pânico, né? Porque isso vai baixar a imunidade delas, exatamente, vai estressar isso. Mais, daí come mais, piora a digestão, mais distúrbios digestivos, mais toda a dificuldade, né, do organismo. Ganho de peso, daí já não estão saindo na rua porque estão apavorados, já não fazem atividade física. Pior ainda saiu um estudo agora que eles estão verificando quanto mais atividade física, tem algumas substâncias que liberam que dificultam mais a evolução do Covid. Então, é importante cuidar da saúde em qualquer momento, seja com Covid ou sem Covid, né? Mas, se sai da frente da TV, de toda dessa atmosfera de pessimismo, de terror e de medo. Tá? É o primeiro ponto. Começar a trabalhar aí, faz coisas prazerosas, faz coisas que tu gosta, né? Trabalha o relaxamento, coloca músicas, né, que te relaxem, que te inspirem, tá? Meditação também é interessante, né? Então não é parar lá e ficar 3 horas, mas coloca uma musiquinha mais calma, né? Escolhe melhor os alimentos que tu tem ali para o teu dia a dia, para te alimentar de uma forma mais prazerosa, né? Já que a gente está em casa, a gente consegue fazer o alimento, então prepara coisas mais nutritivas, né? Também. Então, acho que é trabalhar esse prazer, né? De fazer coisas que a gente sempre reclamou que não tinha faltava tempo, né? Exatamente. Tá? Então, eu acho que é esse o foco no momento. Sabrina, olha, eu não acredito, vocês estão me dizendo que acabou o programa todo? Não tenho certeza, não é acabou? Sabrina, foi tão interessante o nosso papo aqui, que 1 hora se passou assim tão rapidamente que... Não, é intervalo, não é? Acabou mesmo. Acabou, estou dizendo que acabou, meu Deus do céu. Sabrina, olha... É muita coisa para falar. Não tenho palavras para te agradecer, foi um bate-papo assim sumamente importante, e você que nos assistiu aí, eu ficava falando muito pouco, gente, porque... É importante a gente absorver todo esse conhecimento, todas essas informações que a Sabrina nos passou, né? Então, eu agradeço muito, Sabrina,
a sua vinda aqui. E quero, para encerrar, gente, tá? Para encerrar, que a Sabrina deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Uma mensagem final. Olha, eu acho que o principal nesse momento, né, é cuide da tua mente, né, que é o teu templo, comanda o teu corpo, das atitudes, e cuide da sua alimentação também, porque isso não é para emagrecimento, não é para hoje, não é para amanhã, é para toda a tua vida, né? Se tu quer ter uma vida longa, plena e tranquila, porque não adianta a gente ter uma longevidade sem saúde, né? E viver estressada aí com remédio, com médico, etc. Então, cuide de você. Você é a pessoa mais importante que existe. Obrigado, Sabrina. Gente, nós estamos encerrando Alô Comunidade. Vocês viram que eu estou um pouquinho fora, às vezes a minha barriga quer sair para fora e eu para quieto, né? Nós, na semana que vem, na segunda-feira, às 8 da noite, nós teremos aqui um encontro com a Alô Comunidade, e quem estará presente contando histórias fantásticas e maravilhosas é o meu diretor, Jefferson. Ele foi meu diretor do Mágico de Oz, né? Eu tive muita satisfação de interpretar esse personagem. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer ao nosso diretor, o diretor-geral do programa, a Luiz Verdinho, a filha dele que está sempre nos auxiliando aqui. Muito obrigado. E hoje é sexta-feira, programa agora só na segunda-feira, tá bom? À terça-feira, gente, nós teremos aqui o Márcio, do Circo Partage, que vai contar a história do circo, né? E todas essas situações que eles têm passado aqui, eles estão há muito tempo aqui em Osório, aconteceram várias coisas, inclusive a aluna foi rasgada por aquele temporal que aconteceu aqui, né? Prejuízo de mais de 400 mil reais. Mas ele vai contar na terça-feira essa história aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.